Fala pessoal, sejam todos e todas bem-vindos a mais um episódio do LigaCast, o podcast da Liga Jovem Espírita. E hoje... gente, se vocês souberem o quanto de tempo que eu tô tentando falar o do e o da aqui, certo? Vocês não imaginam. Mas assim, gente, é com essa alegria, com esse entusiasmo que a gente começa mais um episódio com um tema, como sempre, um tema meio que aleatório, né? Quem assistiu o nosso IC, hoje o nosso tema vai ser No Ano que Eu Reencarnei Era Assim, certo? E aí a gente vai trazer um pouco aqui das nossas histórias, trazendo o que aconteceu no ano que a gente nasceu, sei lá, no mundo nerd, no mundo geek, no mundo espírita, sei lá. Enfim, cada um vai trazer um pouquinho, se você quiser conhecer, se você também nasceu perto do ano que a gente nasceu, fique atento aí. Vamos passar aqui para os nossos amigos e as nossas amigas que fazem parte conosco aqui, que fazem também esse podcast. Aí, galera, aqui é a Aline Souza, vocês já conhecem. E eu vou nem dizer o ano que eu nasci ainda não, mas eu vou logo dizer que no ano que eu nasci, aconteceu uma coisa fenomenal no mundo. O mundo se debruçava diante do Moonwalker de Michael Jackson. Mais aleatório que se possível. Rapaz, meu irmão. Só... Tem gente ouvindo agora perguntando o que é Moonwalker, viu? Moonwalker? Escuta o episódio aí que vai saber. Cara, pesquisa aí que vocês vão saber. Ou então você aluga uma fita na locadora e... Eita, meu irmão, aí que você... A locadora tá fechada, mas por causa da pandemia. Tchau, tudo bem com vocês? Eu sou o Alisson. E, gente, é o seguinte, no ano que eu nasci, eu vi o Papa. Olha, É esse impacto que eu queria causar mesmo. do mal nascido já. Vi o Papa na barriga da minha mãe. Certo? Qual dos papas? O Papa João Paulo II. Certo? É a primeira visita. Tinha um jornal amarelo aqui em casa com Jornal amarelo? Amarelado. Amarelado. Eu descobri, rapaz, que o João Paulo II foi a primeira visita que um Papa fez no Brasil, Olha certo? aí, rapaz. E ele passou aqui em Fortaleza, na Avenida José Bastos. Olha. E minha mãe estava grávida da minha pessoa. E foi lá ver. E eu consequentemente, eu vi. Primeiro que eu quero dizer que de todo aqui, eu fui o que estive mais perto de um Papa. Postar aí, viu? Pô, realmente. queria gelar vocês não, mas... Olá, pessoal, eu sou o Lucas e eu queria dizer que no ano em que eu nasci, também nasceu Allan Kardec. Mas foi um jogador de futebol, hein? Um jogador de futebol. Jogador de futebol, Kardec, eu vou dizer. Mas cheguei perto aí do ano. Minha Nossa Senhora. Gente, vai. Não vou nem comentar, vai, pelo amor de Deus. Oi, galera, eu sou a Larissa e no ano que eu nasci não aconteceu nada de interessante a não ser o meu nascimento. Muito obrigada. Olha aí. Será que ela é leonina, hein? Ou seja, nada de interessante aconteceu. Ela não nasceu, ela estreou. Porque só tem ela em destaque do nascimento dela. Bem, eu sou o Jaanes, estarei com vocês aqui. E no ano que eu reencarnei, a galera, certo, assistia filme de robô gigante na televisão. Eita, Mas faz tempo, vê esse negócio aí, viu? Transformers. Desde que me tempo por gente que Não, e não era Transformers, viu? Nossa senhora, era bem Vamos falar sobre isso aí também. Ultraman. Certo. Rapaz, vocês já estão sentindo aí o naipe da conversa, como é que vai ser a coisa, certo? Então, assim, sejam todos convidadas, todos convidados, entrem aqui na nossa nave e vem curtir No Ano que eu Reencarnei Era Assim. E aí, galera, vamos lá. No ano que eu reencarnei, era assim. E para poder organizar aqui o nosso bate-papo, né, para a gente poder seguir aqui uma sequência lógica, vamos começar com a prioridade, né? A gente começa, né, desde o grupo prioritário até o grupo menos prioritário. Então, rapaz, com o nosso... Agora, quem for falar depois disso... Falando desse jeito, eu fico me achando na casa dos 90 anos. Prioridade, macho. E vai logo... Rapaz, é a conta, né? Eu sou a cota. Eu sou a cota interreligiosa, né? Sou um bandista e agora eu sou a cota. Prioridade. Gente, é o seguinte: quando passar essa missão de pesquisar o que aconteceu no dia do seu nascimento, eu vou dizer, viu?
pirei, viu? Porque assim, a gente começou com essa ideia de pesquisar o dia, o mês e o ano que a gente nasceu. Isso. Mas é um negócio muito específico, né? Então a gente foi pro ano, né? Vamos ver se sai algum coisa do ano. Rapaz, né? eu fui mais além. Eu comecei a entender por que o pessoal chama agosto mês do desgosto, sabe? Minha nossa. Porque eu sou de agosto de 1980, né? Certo. Então começamos com 1980. Não, eu quero começar mais antes ainda, porque eu descobri que é um mês realmente que a galera resolveu começar as guerras. Sabe, eu pesquisando que agosto é um mêsinho danado para a galera começar as guerras, rapaz, sabe? Guerra do Vietnã, a Segunda Guerra Mundial começou em agosto, enfim. Aí são coisas bem aleatórias mesmo, assim, eu descobri que nesse mês de agosto foi a primeira aparição de uma calculadora, rapaz. Nossa. IBM, viu? 1946. Mês de agosto. Mês de agosto, rapaz. Mês de agosto nós temos. Então, lembrando, né, que depois a gente vai ter um podcast mais específico sobre isso, né? Mas vocês já vão começando a traçar o perfil aí dos nossos amigos e amigas, né? A pessoa que nasce num mês e que o mundo todo tá guerrilhando. Rapaz, eu fiquei me perguntando por que, Deus? Por quê, né? Mas qual foi o ano que você nasceu? Não, mas eu descobri também que um pouco mais para frente, em 1960, em agosto, a Costa do Marfim, ela tornou-se independente do Reino Unido. Pelo menos aí já começa as coisas clarearem um pouco, né? Aí, já começa, Tudo bem que em 64 teve a Guerra do Vietnã, mas eu descobri também, assim, lembrando que eu sou um bandista, e eu descobri que no dia 7 de agosto, dia do meu aniversário, a gente comemora, um orixá que ele não é muito... Eu particularmente não ouvi falar muito da Umbanda e nem mesmo no Candomblé, que é uma entidade feminina, é o Uá. Ela tá ligada ali com Oxóssi e tal, né? E assim como Oxóssi é uma orixá que cuida das matas, e das matas mais escondidas ainda, aquelas matas mais difíceis de difícil acesso, né? Certo. Enfim, aí, rapaz, eu descobri que no dia do meu aniversário tem alguns artistas também que comemoram, né? Eu quero só fazer um parênteses em relação a isso, certo? Eu sei que perdoado, mas a gente está aqui aberto a comentários, certo? Como ele já disse, ele é de 7 de agosto de 1980. Isso. Ele vai chegar do 1980, ele ainda está no 7 de agosto. Mas, há pelo menos uns 15 anos que nós nos conhecemos, e eu sou obrigada a ouvir todos os anos, no dia do aniversário desta pessoa, ele, Leonino, isso vai ser pauta futura. Filho de Oxóssi. Leonino, filho de Oxóssi. Pesquisa o que isso significa aí. No bom cearense é aquela pessoa que se amostra e que só. Pessoa exibida. Fica se exibindo porque o meu aniversário é no mesmo dia. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um ator chamado Raul Gazola. Não, mas não é desse que você se Calma, vamos por baixo. Ele vai começar, ele vai de degrau, né? Ele vai até chegar no patamar, né? Ele vai de degrau e vai vendo quem sabe os nomes, né? Ele vai fazendo assim na memória do povo. Porque Raul Gazola, meu amigo. Ninguém lembra. Não, mas teve uma novela agora. Teve uma novela agora que reprisou que ele era o chefe lá. Chefe não, o mestre lá da Paula Oliveira, que eu também não me lembro como é o personagem dela. E aí tem a Iona Magalhães, também uma atriz que já desencarnou, conhecida, né? Vera Holtz. A galera que acompanha a novela, né? Assim Vera Holtz Vera Holtz também. Ela é famosinha, inclusive, no Instagram da Isso. E aí, rapaz, por acaso, eu descobri que um tal de Caetano Veloso faz aniversário do mesmo dia que eu. Não sei se vocês já ouviram falar. Já ouviram? Ele faz aniversário do mesmo dia que tu. Ele que faz. Entendi agora. Todo ano eu tenho que ouvir ele se gabando. Que ano passado. Não fala, não. Ano passado, não fala, ele disse que o Caetano Veloso fez uma live exclusiva para ele no dia do aniversário dele. Ele convidou todos os amigos para assistir a live do Caetano Veloso. Teve até bolo, cara, de parabéns. Para vocês verem que é nesse dia. Cara, foi uma live muito aguardada, né? A gente. Então, tu organizou com ele? Foi assim? Foi, lógico. Cara, muitas pessoas ficavam
ali aperreando, né? Perturbando ele. Quando é que ele ia fazer uma live? Tu era um desses. Aí, não, ele sabe da minha... Na nossa conversa, né? Ele sabe do meu tipo. E aí ele disse, dia 7 de agosto, vou fazer uma live e eu tenho uma honra, inclusive, de fazer no mesmo dia que você, aniversário. Ele disse isso. Acreditem, viu, gente? Hoje não é 1º de abril. Cara, aí eu descobri que, olha só, aqui a gente trata de tudo, né? Certo. Assuntos geeks, nerds e políticos. Oi. Eu descobri que em agosto de 1980... Oxe, agosto de 1980? Em agosto de 1980 foi fundado o Partido dos Trabalhadores. O PT. O PT. Hoje Acredito que é um dos partidos de esquerda, né, de maior, se não me engano, é o segundo maior partido de esquerda da América Latina, né? E para mim é um motivo de honra. Não sou petista, mas sou um homem de esquerda e para mim é uma honra fazer aniversário juntamente com esse partido. Massa. E nas áreas de filmes aí, teve um filme que foi o Touro Indomável, rapaz. Touro Indomável, em 1980. Peraí, tá em cartaz no ano que você nasceu? Isso. Estava em cartaz em 1980, né? Martin Scorsese, não sei se você já ouviu falar desse diretor também, está começando aí agora. Né? O bom é que tudo dele tá ligado à guerra, à indomável, à confusão, à expressão. Treta, né? Até o partido que é de esquerda, mano. É só nas tretas também. É só nas tretas, né, cara? Enfim, galera, para não gelar muito vocês, não tomar todo espaço, tem muita coisa aqui, que eu sou uma pessoa humilde. Porque ele é leonino, ele faz um podcast só sobre ele. Só sobre o dia do meu aniversário. Então... Era para ter sido assim, né? O episódio. O ano que o Alisson nasceu era assim, né? Bom, gente, como eu disse, esse foi um pequeno resumo, né, das datas comemorativas que coincidem com o meu aniversário, e seguindo a ordem cronológica, eu chamo a pessoa que nasceu depois de mim, né? Que sou eu, né? Então, pronto, começamos em 1980 e agora vamos para 1983. Então, vocês vão perceber que, na verdade, aqui é um registro histórico da década de 80, né? Para começar. E aí, não temos nenhum problema em fazer revelações de que aqui, como vocês vão perceber, não tem mais nenhum jovem aqui. Meu Deus, as máscaras caíram! As máscaras, as idades estão aparecendo. Porque vamos dar esse spoiler, todo mundo aqui é da década de 80, né? Pequeno detalhe, todo mundo é da década de 80, então não tem mais ninguém jovenzinho. Mas, enfim, estamos aqui para mostrar um pouquinho como era o nosso contexto histórico na época que a gente reencarnou. E aí eu queria começar fazendo uma introduçãozinha, que é o seguinte, a galera aqui, os meninos aqui já sabem, e o Alisson mais ainda, que eu, já há algum tempo que eu entrei nessa besteira, culpa do Alisson, negócio de ficar se gabando que o Caetano Veloso faz aniversário no mesmo dia que ele. E eu já tinha feito, inclusive, essa pesquisa antes na minha vida. E não tinha dado em nada. O que não, primeiro a minha pesquisa, alguém importante que reencarnou, que nasceu no mesmo dia que eu, 14 de novembro, né? Minha data é 14 de novembro de 1983. Meu povo tem absolutamente nada. E eu ficava passada, não tem ninguém legal que nasceu no mesmo dia que eu, não sei o quê. E eu, uma vez, até comentei com os meninos e a gente foi pesquisar, né? E tem muitas pessoas queridas, amigas, né? Tipo a Dani, que é amiga minha lá de São Paulo, ela nasceu no mesmo dia que Comênio, grande educador, que influenciou Rousseau e Pestalozzi, e que, por consequência, influenciou Kardec. Sim. A Dani nasceu no dia 28 de março, recentemente foi aniversário dela. Enfim, aí eu ficava nessa besteira de pesquisar e tal, e aí até que veio essa ideia, e aí primeiro eu queria dizer o seguinte, no ano que eu nasci, aliás, no dia 14 de novembro, o máximo que eu acho que foi o mesmo dia que nasceu Monet. Tá bom. Monet. E Príncipe Charles. Essas coisas. Eu ouvi falar. Nessas coisas todas não vou falar. E aí, no mês de novembro, especificamente, tem umas curiosidades que é assim, tem coisa que bate na trave, assim, não é no 14 de novembro, mas é batendo assim na trave. Né? Por exemplo, o Alisson, como vocês sabem, é um bandista, né? Então, por conta dele, a gente foi pesquisar
a minha matriz religiosa é o espiritismo. Mas, enfim, é importante citar que o considerado marco inicial da Umbanda, o surgimento da Umbanda, foi em 15 de novembro. Olha aí. Mas foi de 1908, mas bate na trave, gente, quase que é 14. Por que o Espírito não deu a mensagem antes? É mesmo. Né? Custava nada, Só né? para implicar contigo. Custava nada ter te dado a mensagem um diazinho antes, né? E aí tem também, no 15 de novembro também, foi quando Comênios desencarnou. Olha aí. O dia que ele nasceu foi aniversário da minha amiga, mas o dia que ele desencarnou foi um dia depois. Vocês prestem atenção que ela forçou a barra pra achar... não foi no dia dela não, mas foi um dia depois. Ó. Eu tô percebendo aí essa forçação de barra, mas vamos considerar, né? É a margem de erro, né? Uma semana antes, uma semana depois. Claro. Um dia, gente, só de diferença. Um diazinho só. Maria, nunca pedi nada. É só para ter o inédito, né? Só para a coisa ficar também original, né? Aí dá uma diferençazinha de um dia. Exatamente. Mas, enfim, no ano de 1983 mesmo, tem inclusive muitos nomes conhecidos de personalidades artísticas, além do Monet de 14 de novembro, não é 83, claro. Mas agora, fechando 1983, tipo, eu encontrei aqui quem nasceu nesse ano também, a Sandy, de Sandy Júnior. Mentira! Sandy! Olha só, cara. Amy House, que é da História Coisa Espiritual, nasceu também em 1983. Foi o ano que foi criada, inclusive, uma banda que eu adoro, que é Bon Jovi. Bon Jovi, de 1983. Bon Jovi. Bon Jovi, John Bon Jovi. Red Hot Chili Peppers também. Isso aí eu não consigo nem dizer. Eu falo bem rápido, porque o meu inglês não é bom, né? Red Hot Peppers. Os Rottweiler. E também temos aqui nomes da música brasileira de destaque que surgiram em 1983, tipo Raça Negra. Mas você não gosta de Raça Negra? Rapaz, eu enchi os olhos d'água, cara. Clássico, Raça Negra. Aquelas capas do Raça Negra, que eu acho que era a mesma foto, eles mudavam só a cor do fundo. Uma cor marrom, uma cor até a posição branco, era mesmo que eles ficavam. Até a posição. O pessoal pensa que aquelas posições que a galera faz, que as meninas fazem assim de ladinho, pensa que é de agora, né? Não é de agora. Raça Negra inventou essa foto de ladinho. Já fazia isso aí. Olha, e isso diz, é o Raça Negra também, o Kid Abelha também surgiu em 1973, também maravilhoso. Isso diz muito sobre o nosso contexto. Você nascer no ano que surge bandas maravilhosas como essa. De Bon Jovi, Raça Negra. Ela foi todo um espectro musical aí, né, Charles? E isso tudo compõe o nosso ser espiritual. Sim. Olha, reencarnei, né? De muito, olha, a pessoa muito eclética, né? Que reencarna nesse período. Enfim, olha, temos aqui muitas coisas ecléticas. Continuando, eu encontrei que também no ramo da televisão foi o ano de fundação da Rede Manchete. Gente. Em 83? Foi mesmo. Espera aí, uma pausa, galera, uma pausa. Manchete, realmente. Cara, um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio pra Manchete. Pra quem não sabe, a gente da cultura nerd geek, a Manchete foi uma das fontes... Devemos muito à Manchete. Sim. Devemos muito da nossa infância com os animações à Manchete. Desenhos, músicas, né? O pessoal que... A gente tem uma estatística de que tem muita gente que escuta a gente que é da nossa faixa etária, hein? Então a galera que lembra. E para os jovens que não sabem como é que funcionava antigamente, a gente não tinha disponível a qualquer hora desenho animado. Não era assim que funcionava. A gente tinha que esperar o horário certo que o desenho ia passar. E era geralmente no horário do almoço, aí tinha a pausa para a gente estudar. Aí no final do dia voltavam os desenhos a passar. Então a nossa disciplina, né, a nossa rotina era... organizada de acordo com os horários do desenho. Era. Para os jovens entender, né, gente? Imagina que você abriu o YouTube e assistiu alguma coisa. Era a gente ter que fazer isso na Rede Manchete. Só passava. Mas só a gente passava não escolhia o que a gente assistia. A gente assistiu o que ia passar naquela área. Eu lembro que existia assim a gente fazia hora uns com os outros da hora que o cara estudava. Por exemplo, quem estudava de manhã
Aí perdi, obviamente, a programação de manhã, que Exatamente. E a gente ficava disputando. Rapaz, a nossa educação era baseada nos horários da TV, cara. Da televisão, cara. Principalmente nos horários dos desenhos animados. Porque pra mim era muito assim, chegava da escola de manhã, ia assistir os desenhos, aí parava, almoçava, fazia... Mas nem banho, né? Era quando chegava? Não, assistia o desenho, almoçava, fazia as tarefas, aí parava naquele horário, 5 horas da tarde, e ia pra televisão, pra manchete, assistir os desenhos da manchete. Isso. Você fazia as tarefas logo que chegava, Larissa? Oi? Fazia as tarefas assim que chegava? Não. Fazia as tarefas logo que chegava? Não, chegava da escola e assistia os desenhos, almoçava, fazia as tarefas, aí parava 5 horas para assistir o resto dos desenhos animados. Ó, pra você que está criticando a VTube que não toma banho. Não era que eu tava pensando. Olha, Larissa admite que na infância não tomava banho. Denúncia! Quem nunca, meu povo? A gente chegava do colégio. A VTube deve ter mais de 20 anos, viu? Pelo amor de Deus. Aquele detalhe, né? Mesmo. Exatamente. Mas, enfim, nós estudamos também nessa vibe de esperar os desenhos animados, o Jasper, o Changeman, né? Lembrando na Rede Manchete. Esse era os desenhos de 83, né? Isso. Exatamente. É da nossa época. Era o que surgiu aí, né? Em 83. Né? Minha listinha eu vou trazer os que estavam em alta em 87. Beleza. Eu queria só fazer um adendo que a gente fala assim, são coisas que a gente curtia, mas muitas dessas coisas foram feitas lá na década de 60, 70, né? Por exemplo, era o Lion Man, que era uma série que passava na Rede Manchete, 87, 88, mas essa série da década de 60, cara. É muito tosqueira, entendeu? E lá, gente, era um cara vestido de leão e a cabeça de leão, assim, parecia carreira de furacão, lutando contra o mal com aquelas rasgalatas explodindo do lado dele, macho. Esses desenhos nem roda na televisão hoje em dia. Não, nem roda. Nem pega, né? Temos mais, hein? O 83 também foi o ano que estreou na Rede Globo o Balão Mágico. Simone infantil com Balão Mágico. Foi minha primeira crush. Foi tua primeira crush? Eu pensei que era Mara Maravilha. Nossa, aí já foi mais... Já na adolescência. Começando a adolescência. A Simone foi minha primeira crush, cara. Pois é. Morria de ciúme do Jairzinho. No meu caso, eu peguei um pouquinho mais lá na frente, né? Aqui foi o ano em que surgiu o Balão Mágico. Isso. Mas década de 80, ouvi, dancei, brinquei muito ao som de Balão Mágico, Trem da Alegria, que veio depois também. Eu curti mais Trem da Alegria do que Balão Mágico. Mas, enfim, marcou aqui a infância. Eu sei que você está aí ouvindo a gente com os olhos marejados. Eu mesmo estou aqui. Né? Vamos Quem lá. Aí não começou a primeira experiência mediúnica, né? Ouvindo o disco da Xuxa ao contrário aí, né? Foi, cara. Quem não desafiou o capeta rasgando aquele boneco do Fofão para saber se tinha uma espada dentro mesmo, né? Que o cara... Cara, esse boneco do Fofão, a minha irmã tinha um, ela me assustava, ela ficava colocando nos cantos para me dar susto. Meu Deus! E eu morria de chorar. E, ai, meu Deus, era muito feio. Eu tinha medo daquela boneca da Xuxa que era grandona, assim, bem alta. Sim, ela tinha, assim, uma cara meio assim, com os olhos arregalados e um sorriso meio, assim, estranho, sabe? Toda boneca é estranha, né? Toda boneca tem uma coisa estranha. Uma boneca do tamanho da gente, com uma cara estranha, assim, dentro do quarto de noite. Nossa, era terrível. O povo hoje em dia tem medo de Annabelle, que é um filme que dirá você ter uma boneca de verdade dessa dentro do seu quarto e você ficar morrendo de medo, né? Gente, a gente avisou que no começo, né, que o negócio ia ser anos 80, né? Porque falar de Fofão aqui deve ter gente agora ouvindo a gente, meu Deus, né? Fofão. Esse episódio vai ser legal porque ele vai ser interativo, porque a galera vai ter que assistir, vai ter que ouvir a gente e fazer pesquisa na internet e tal, para poder acompanhar. Saber se é verdade mesmo, o que é que a gente tá falando, né? Exatamente. E temos mais aqui, continuando aqui a nossa nostalgia da década de 80. Não, agora o que eu queria trazer destaque é no cinema, que também é a área que a gente curte também. E tem aqui algumas personalidades que nasceram também em 1983, que eu gostaria de destacar e me gabar. É sinal de que pessoas que nasceram no mesmo ano que eu se deram melhor na vida do que eu. Essa é a reflexão deste momento. Quem nasceu nesse mesmo dia? Vamos lá. Nós temos a Lupita Nyong'o, né? Que foi
que é uma atriz quênio-mexicana, inclusive foi a primeira atriz quênio-mexicana que ganhou o Oscar. Isso, grande atriz. Enfim, então vocês devem conhecer aí bem ela, e acho que é uma honra, Sim. né, ela ser também do mesmo ano que eu, 1983. E nós temos aqui um destaque para que, nesse mesmo ano de 1973, nasceu a Kate... Eu não sei pronunciar o sobrenome dela. O Alisson está vendo aqui o sobrenome dela. Rapaz, Kate Bosworth. Quem é ela? Quem? Ela é a Lois Lane, não é dessa saga do Homem de Aço, não. É de Superman. Já é dos anos 2000. Mas é recente, Superman Retorno. A Lois Lane. É daquele filme que ninguém lembra, né? Que a gente tirou do Gânimo, né? Certo. Isso, exatamente. Mas enfim, Lois Lane. E aí, também em 1983, quem nasceu? Henry Cavill, o Superman. Eu pensei que era o Henry Cristo que você ia dizer. Gente, Lois Lane e Superman nasceram no mesmo ano que eu. Isso é mesmo. Desculpa aí, gente. Desculpa aí, né? Muita honra. Tem mais coisa? Só isso mesmo? Tem mais... Não, tem um destaque com a atriz mais que eu um destaque. gosto muito. Alice Braga, que tá aí da sua família, que é Braga também, né? né? Verdade. E aí, para encerrar aqui esses destaques... Coisa pouca, né? Coisa pouca, destaque. Eu não achei muita coisa do 14 de novembro, mas do 83 eu fui... Tá certo. Enfim, foi o ano de estreia de Flashdance, também um filme clássico aí, de musicais, Sessão que da eu tarde. Adoro. Isso, Sessão da Tarde total, Flashdance. E foi o ano de estreia de Star Wars Episódio 6, O Retorno de Jedi. Eita, Verdade. E... Olha aí, então desculpa aí, o ano tá pesado aí, 1983. E para não dizer que não falei de espiritismo, foi o ano que a FEB lançou a campanha do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Ou seja, o ESD surgiu no ano que eu nasci. Olha aí, rapaz. Aline, tu já tá em qual ERD aí, só para saber se tá batendo aí? Se tá batendo. Disfarça aí, que a gente já fui e voltei algumas vezes. Aí já tá entregando as idades. Mas enfim, ela tem PhD. Me planejei e reencarnei. Não, eu só vou reencarnar no ano que começar um estudo sério de doutrina espírita. Quando tiver estudo de doutrina espírita, eu reencarnar. Começou, eu vou lá. Certo. Pois o Leonino sou eu. Então, agora, seguindo a nossa sequência cronológica, Jarranes, diga aí. Rapaz, no ano que eu reencarnei, né, eu vou pegando esse gancho aí que a Aline está trazendo aí, do que aconteceu no mundo espírita, né, do movimento espírita. Assim, no ano que eu reencarnei, o ano de 1985, né, aconteceu apenas o primeiro encontro nacional sobre a doutrina social espírita. Né? Eu acho que então, eu já nasci logo no ano. Eu tô no meio de pessoas importantes mesmo. Né? Rapaz, olha aí, um grupo de universitários lá de Santa Catarina, a galera se reuniu, tá bom, para poder estudar a questão do social, da política, da economia, a partir da perspectiva espírita. E aí eles criaram esse primeiro encontro nacional lá em Santos, né, lá em São Paulo, né, na cidade de Santos. E foi organizado por esses jovens, teve apoio de vários centros espíritas na época, né, saiu em jornais, e interessante porque nesse mesmo período histórico foi o ano da redemocratização do Brasil. Só isso. 1985 foi o ano da redemocratização, né, o ano chave. Ou seja, o contexto político social naquele momento. Também é eu nasci na transição planetária. Eita, meu irmão, não quer nada, né? Todos nós, né? Porque tu acha que não foi só em um ano, não foi, né? Sim, foi na década todinha. Foi só dele. A transição planetária é só no ano que ele nasceu. Tô dizendo. Não, cada um pegou uma coisa aí para destacar, eu peguei o meu. Não, a transição planetária começou depois que ele nasceu. Ele nasceu. A JDJ, né? Eu nasci e aí falei assim, ó, pode começar. Cara. Entendeu? Comece. Que começam os jogos, né? Que começam os jogos. JDJ. Humilde. Já antes, só um parênteses. Esse, como é o nome aí? Repete o nome do... É um evento, né? Foi um evento, né? Isso, é o primeiro encontro nacional social espírita. Me lembra muito também esse movimento dessa época,
fazer a citação aqui dos amigos da gente daqui de Fortaleza também, que tem o coletivo Girassóis, né? Quando falou aí dessa discussão social espírita, eu lembrei muito da galera do coletivo Girassóis. Procure nas redes sociais, Instagram, Facebook, vocês vão gostar também muito das discussões sociais espíritas aí da galera do coletivo. Porque as motivações basicamente foram as mesmas. Então, nesse período de redemocratização, né, que de fato o ano de 85 o Brasil ele sai, né, de uma política de ditadura militar. Então, vários segmentos da sociedade faziam essa discussão política, discussão social, e no movimento espírita, essa galera, né, que tinha essa ligação mais com a academia, né, com as universidades, e também eram espíritas, né, atuantes no movimento espírita, então trouxeram também essa discussão para dentro, né, do movimento, e foi bem bacana, porque foi uma forma de contribuição. Não vou dizer que foi do movimento, porque aí depois são outras histórias, né? A gente sabe que tem muitos espíritas também que não concordaram na época, mas foi um esforço bem grande também dessa galera, e foi justamente em fevereiro, foi durante o carnaval, né? Olha aí. De 1985, né? Já, tipo Messi, né? Foi no período do carnaval. Cara, é muito massa isso, é muito massa, porque é importante fazer esse destaque, né? Assim, é um contexto histórico efervescente de questões políticas sociais, e a gente, enquanto espírita, a gente não pode se eximir. E a gente tem aí esse registro histórico de pessoas dessa época e até nos dias de hoje, e é muito importante que a gente não seja às custas de querer manter a harmonia, né, do negócio, né, e querer se isentar de determinadas coisas. O espiritismo ele vem iluminar também a nossa vida em todos os aspectos, e por que não nessa dimensão política e social também. Até porque a gente vê que quando a gente escolhe reencarnar num determinado contexto, lugar, ano, a gente sabe que aquilo ali vai ajudar na formação de quem nós somos, né? Então, o espírita que eu sou hoje, ele perpassa por toda essa formação do contexto social, econômico, político que eu nasci e que eu cresci, né? O local onde a gente está, o país que a gente está, o estado que a gente está, as pessoas que convivem com a gente, elas são determinantes, assim, elas são importantes na nossa formação enquanto indivíduos, né? Enquanto espíritas também. Exato, quanto espíritos e espíritas, né? Exatamente. E assim, eu queria também trazer, além desse contexto espírita, o que é que está acontecendo aí no ano de 85, né? Que foi assim, não vou dizer que foi estimulado por conta do meu nascimento, né? Porque ia ser pretensão demais. Mas... Imagina, já. já. Não é leonino, não, né? Imagina. Não sou leonino, né? Então, nem é a Aline, né? Mas assim, no mundo Nerd Geek tem algumas, vamos dizer, alguns filmes, algumas coisas que aconteceram que são grandes marcos no cinema, que são atrações hoje em dia cult, né? Então assim, a gente estava falando aqui de Manchete, né? A gente estava falando aqui de Manchete. Sinto que vem coisa boa. Rapaz, o ano de 85 foi o ano que chegou no Brasil pela primeira vez, porque, como o Alisson falou, muita coisa já tinha na década de 60, 70, mas só chega aqui no Brasil quando eu nasci, né? Assim, em 85. Chegou porque ele nasceu, hein? Ele trouxe, então, né? Ele trouxe. Então, que vem que precisa, rapaz, é por isso que a gente está aqui, porque a gente precisa mesmo, né? A gente precisa baixar a bola em muita cara, porque... não tem humilde aqui, meu irmão. Cara, o episódio, porque a gente vai pro umbral, faltou essas coisas, faltou, não coube lá e te trouxe pra cá. E aí ele começa a ser, de fato, né, a ser produzida uma série chamada Metal Hero Kyoshu Tokusou, que Jaspion, gente. Jaspion, né? Fala em português, né? Fala em português. Na Rede Manchete, né, a gente começa, que foi a emissora que trouxe essas séries pra gente, né, da cultura japonesa, né, Jaspion, e também uma que é um dos pais, quem assiste hoje Power Rangers pensa que os Power Rangers, eles são, né, cult, não sei o que. Gente, eu assisti os pais do Power Ranger, que foi os Changeman, né? Uhul! Eu era o Changeman. Eu era o Change. A gente não escolhia, né? Eu sou fulano, eu sou o Change Griffin. Não, a gente tinha esse negócio. Eu sou o vermelho, eu sou o preto. O Change Dragon, então, Pegasus.
E aí foi aqui que começou essa onda aí teve Maskman, teve Changemans, teve vários. Power Ranger já foi uma versão americana, né? Era uma categoria, né, de desenhos, de filmes que era chamado de Tokusatsu. Que na época a gente nem usava, né? Nem usava esse nome, mas essa categoria de super-heróis aí do... Nem Otaku, a gente falava também. Isso é coisa de agora. E aí também, no ano que eu nasci, um grande filme da ficção científica, da Sessão da Tarde, surge aí, que é o ET que fica dentro de uma pedra da piscina. Quem é que sabe? Cocum! É o primeiro ET que não vem numa nave, ele vem dentro de uma pedra e fica dentro da piscina. Ai, gente, vocês não conhecem a história do Cocum? Que os velhinhos pegavam a energia deles, os velhinhos se revitalizavam. Era muito engraçado, cara. Era muito engraçado. Ele tomava banho na piscina, que o Cocum ficou dentro, e aí eles ficavam rejuvenescidos. Eles não ficavam fisicamente jovens, né? Eles tinham um vigor físico novamente, né? Tipo, curava alguma doença e ficava com mais energia, mas o físico continuava velhinho, mas era um velhinho super mega disposto, né? Justamente. E também, certo? Em 85 vem os filmes Os Goonies. Aí quem não... rapaz. Tem que botar a trilha sonora dos Goonies aí. Gente, bom. Os Goonies, lançamento em 85, e foi assim uma febre, certo, em todo mundo, porque nos anos 80 tinha muito esses filmes. A Alisson, que é um... sim, vai. Deu aí. É prioridade aí, prioridade. Prioridade, vou dar prioridade no comentário para ele. Então, assim, nos anos 80, teve uma febre de filmes de equipe, assim, de garotos, né, de crianças. Grupos de amigos, né? Conta comigo. Conta comigo. Eu tava lembrando essa semana do filme A Patrulha Brat. Não sei se nem sei. Eita, rapaz. A Patrulha Brat eram os filhos de oficiais do exército, que eles moravam no quartel. Isso. E aí uma ameaça nuclear de outro país ia acontecer nos Estados Unidos, e quem salvou o mundo foi essas crianças, que eles diziam para os pais, eles não acreditavam. Esse aí, já, eu acho que era da linha do Cinema em Casa, eu acho, né? Não era SBT. Cinema em Casa, isso. Essa era da linha... Era da linha não ser mentir desse jeito, era isso assim. Porque tinha uns filmes, digamos, entre aspas mesmo, né? Classe A, que era a Sessão da Tarde, e tinha um Cinema em Casa que pouca gente assistia. Mas os Goonies, ele foi referência, ele trouxe a figura do Slot. Gente, se vocês não conhecem o filme Os Goonies, pesquisa, tem um desses streams aí, né? Eu não sei, acho que tem não, infelizmente. Eu tenho em DVD, né? Tem DVD. Se vocês já ouviram falar em DVD, eu tenho esse filme em DVD. Adoravam quando criança assistia Os Goonies. Ai, gente, mas eu amo os Goonies. Em 85 a gente teve também o fechamento do arco da primeira trilogia do George Miller. Quem é que sabe aí? George Miller. Mad Max, Além da Cúpula do Trovão, né? Também foi o lançamento. Mel Gibson, bem novinho. Bem novinho. Fechou aí o arco, né, da trilogia do Mad Max, né? E aí ele só volta a produzir um filme novamente do Mad Max só agora nos anos 2000, né, que ele lança novamente. Quer dizer que o filme do Mad Max que a galera vê hoje é da época do Jarranes, é isso? Chimaria da época do Jarranes. Cara. Obrigado aí, né? Obrigado, Fortaleza. Isso mesmo. Além disso, eu tenho mais duas referências aqui para poder encerrar a minha parte aqui dessa nostalgia aqui, né? Que é um outro filme cult, né? É o Clube dos Cinco. Gente, esse filme rapaz. Meu sonho era ser levado para detenção da escola daquele jeito ali. Nunca era. Não, jeito. Né? E olha que você foi ao... Às vezes eu era figurinha carimbada. Vai pra diretoria. Né? Clube dos Cinco, muito bom, porque é um filme que ele faz vamos dizer assim, um estudo de personagem, é muito focado nos personagens, né? Então, 5 jovens totalmente diferentes um do outro ficam nessa detenção, né, de castigo na escola. Pleno sábado, cara. Em pleno sábado, e o filme vai se desenvolvendo a partir dos medos, das qualidades que eles têm, das fragilidades. Então, ele parece um filme bobinho, assim, de Sessão da Tarde, mas é um filme muito bonito. É cult mesmo, né? Porque ele
ele traz uma discussão bem interessante mesmo em relação à educação, à psicologia da juventude, então é bem bacana. E para finalizar, certo, também, eu não poderia deixar passar que no ano que eu nasci foi quando, né, porque assim, o planeta ela foi banhado de boas vibrações e de boas vibrações. Eu tô começando a achar que ele é o Messias, é o novo Messias. E aí, os editores da DC, eles tiveram a ideia, né? Tiveram a ideia de escrever Crise das Infinitas Terras, né? Eita, mesmo. Aí você zerou o jogo já. Certo? O jogo. Queria fechar com isso, certo? Crise das Infinitas Terras é uma das principais sagas da DC, né? Onde a gente tem, né, várias terras, várias realidades acontecendo. Eles zeram tudo na DC e começa uma nova fase. Então, é uma das principais séries, arcos da DC, né? A Crise nas Infinitas Terras, que a gente já falou aqui outras vezes, citou bem, né, bem rapidamente. No episódio passado, a gente falou. A gente citou um pouquinho sobre ele. E aí, assim, vou passar aqui a bola, né? Porque passando aqui do meu período, né? E o mundo com aquele ar, né? Aquele sopro renovado, né? De renovação. Eu fico muito aliviado. É quase de Allan Kardec. Ó, mestre. Aí abriu portas para o surgimento de novos espíritos, né? E aí veio a amiga Larissa, né? O Jarrantes abriu as portas para os espíritos vir, né? Então, 2 anos depois, foi tudo por água abaixo, porque anos difícil, 1987, de encontrar coisas interessantes. A brincadeira do começo não era para dizer que o meu nascimento era mais interessante do ano de 1987, era porque realmente não tinha acontecido nada de tão interessante em 1987. Mas, assim, eu destaquei algumas coisas e eu não sei se foi porque não aconteceram muitas coisas ou se as coisas que aconteceram não tinham tanta relação assim comigo, sabe? Eu até fiquei me perguntando por que então que eu nasci nesse ano, se as coisas desse ano não trazem tanta relação comigo, com a minha pessoa. Mas é porque você reencarnou nesse ano, porque foi depois da reencarnação do Jarranes. O Jarranes... Ah, tá. E ele abriu o espaço, né? E vocês vieram antes dele por quê? Pelo amor de Deus. A gente veio preparar os caminhos. A vida do Jarranes. E outra coisa, Larissa. O que você não souber, o Jarranes, ele tá aqui para responder mesmo. Tá bom, então. Aí os meninos fizeram esse movimento. Eu não tinha pesquisado sobre as datas, né? Sobre a data do meu aniversário. Meu aniversário é dia 16 de julho de 1987. Eu costumo dizer que meu aniversário é no meio do ano, que fica no meio. Dia 16 é o meio do mês, e o julho é o mês do meio do ano, né? Então eu nasci no meio ali. Nasceu na mira, né? Foi bem na mira, né? Bem no meio. Certeira, viu? Detalhe, sabe qual é o capítulo que é a metade do livro do Evangelho? Fora da caridade não há salvação. Olha aí. Central do livro. Olha aí. Sabe o que isso quer dizer? Isso tem alguma coisa a ver comigo? É uma curiosidade importante para o nosso momento aqui. Obrigado. Eu acho que não tem também comigo, mas agradeço. Vamos lá, vamos ter caridade com... vamos lá. Então, assim, eu pesquisei no dia, né? Dia 16 de julho de 1969, saiu o projeto do Apollo 11, que foi o projeto que chegou até a Lua, né? Então, assim, pelo menos uma coisa na data. Não foi o ano do meu nascimento, mas foi a data, né? E aí, uma curiosidade, amiga, só uma curiosidade. Também no meu dia do 14 de novembro, teve o Apollo 12, se eu não me engano. Teve um lance de Apolos nos começos. Olha aí. No ano do meu nascimento, né? As coisas que aconteceram fora, eu não achei nada tão assim impactante. Então eu tentei focar mais no Brasil. Já que eu nasci aqui, né? Já que eu escolhi nascer aqui, então vamos focar no contexto. É tipo isso. Então vamos focar no contexto aqui do nosso país. O que estava acontecendo em 1987 aqui no Brasil? O presidente era Sarney, Jarranes estava com 2 anos de idade. A luz havia se instalado. A referência é sempre essa, né, cara?
Já antes estava com 2 anos de idade, o presidente do Brasil era José Sarney, e existe uma inflação muito, 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 muito crítica na época em que eu nasci. E foi interessante porque quando eu li sobre isso, eu fiquei pensando em como os meus pais estavam se sentindo tendo uma filha em meio àquele cenário, sabe? Assim, e olha só que louco, né? Eu fiquei pensando, cara, claro que a gente está em meio a uma crise agora, né? A inflação está alta, mas não devia estar tão crítica como naquela época ainda, agora. Mas eu fiquei pensando, cara, será que eu teria coragem de colocar um filho no mundo em meio, nesse contexto, numa inflação tão alta, sem saber o dia de amanhã, sem saber como as coisas iam ser? Então fica aqui o meu agradecimento ao meu pai e à minha mãe por terem tido a coragem de me colocar no mundo dentro de um contexto como esse. Massa, amiga, eu falando nisso, realmente eu sempre ouvi meu pai e minha mãe também fazer comentários sobre esse período, né? Tanto é que meu pai e minha mãe sempre dizem assim, que quando a minha irmã é mais velha que eu, né? Então ela nasceu antes, que quando a minha irmã nasceu, e quando eu nasci, em 83, foi um ano que estava também muito pesado economicamente, e ou seja, eu era pequenininha em 83, né? E estava nessa questão da inflação, e ele sempre contava coisas de meu pai ter que ir de madrugada para a fila de algum comércio para poder comprar leite, e os preços davam ao longo do dia, né? Então, você de manhã, quando é de noite, naquele mesmo lugar, já era outro preço, né? Então, era muito pesado, mas se hoje a gente tá barra pesada aqui financeiramente, na época em que a gente nasceu, realmente foi um grande desafio para os nossos pais, né? E realmente foi um destaque muito importante, agradecer a eles terem assumido essa missão com a gente, porque economicamente o negócio estava pesado mesmo. Exatamente. E aí eu acho que daí é a importância, por exemplo, desse tema que a gente está falando agora, né? Entender o contexto que a gente nasceu é pensar sobre a nossa ancestralidade, sobre os nossos pais, sobre os nossos avós, sobre o contexto que a gente veio, que a gente escolheu vir. E aí a gente vai falar um pouco sobre planejamento reencarnatório em outras ocasiões, mas nessa também, enfim. E aí eu vou continuar o que estava acontecendo aqui no Brasil. No dia 13 de setembro, aconteceu um dos maiores acidentes radioativos do mundo ocorrido fora das unidades nucleares, que foi o acidente do Césio 137 em Goiânia. Sim. E aí foi em 1987, foi algo que repercutiu no mundo todo, né? Repercutiu muito, né? Porque um ano antes tinha acontecido Chernobyl. Exatamente. Então, assim, acabou que... E aí aconteceu esse incidente aqui e tomou uma proporção muito grande, né? Cara, provavelmente a gente não tinha estrutura para isso, né? Já estava em meio a uma crise muito grande e aí um acontecimento desse deve ter abalado muito as pessoas da época. Cara, e aí eu vejo vocês falando desses acidentes nucleares, eu me lembro que, assim, fake news não é uma coisa que surgiu agora, né? Desde que o mundo é mundo, existe fake news, só também não tinha essa nomenclatura. Na época era mentira mesmo, era fofoca, era boato, né? E não tinha internet, né? E eu me lembro, o Lucas falando aí do acidente de Chernobyl, e a Larissa falando da crise econômica que tinha, né? Realmente a década de 80 foi um momento, foi uma época de muita dificuldade financeira para os nossos pais, né? Como a Aline e a Larissa disseram, eles estão de parabéns, né? Pela coragem que tiveram de nos deixar aqui, né? E aí eu lembro que era uma época de congelamento, de muita dificuldade de alimento mesmo, né? Como a Aline falou, meu pai também, meu padrasto, né? Minha mãe, eles enfrentavam filas para produtos que tivesse leite. Então, leite, iogurte, bolo, você pegava queijo, você pegava filas no supermercado de padaria para conseguir. E aí eu me lembro que tinha um boato, carne também, tinha uma escassez muito grande de carne, né? E aí eu me lembro que tinha umas carnes que eram importadas, né? E como o preço da carne aqui no Brasil estava muito caro, então o governo brasileiro importava carne. Não tinha tido o acidente de Chernobyl, era comum você dizer que a galera estava comendo a carne de Chernobyl. Meu Deus! A carne de Chernobyl, que era uma carne tóxica, que as pessoas viravam mutantes. Eu assim, meu Deus do céu. E daí, com certeza, surgiram muitos filmes de terror, né? A partir Muitos. O fake news era no boca a boca, né? Nessa época. Era. Então surgiu uma lenda, virava até lenda urbana depois, né? As pessoas ficavam anos e anos comentando sobre isso. E aí, para acabar o rol de notícias tristes do ano de 1987, uma pessoa que eu considerei das que mais destaque, assim,
tá, dos que nasceram no mesmo ano que eu, o único que era mais interessante é o Zac Efron. E olhe lá, tá entendendo? Então, assim, ninguém de importante nasceu no ano de 1987, certo? Larissa. Mas, meu amor... Mas desencarnou uma pessoa que eu considero uma pessoa muito importante, principalmente para a literatura brasileira, que foi o Carlos Drummond de Andrade. Ele desencarnou no ano de 1987. E aí agora nós passamos para a parte alegre do ano de 1987. Nem só de pão vive o homem. Exatamente, né? Para pão e circo, né? Vamos lá para o circo, então. E aí, então, das coisas mais legais e divertidas que eu destaquei do ano de 1987, o Legião Urbana estava começando a fazer muito sucesso. Não é que tenha iniciado em 1987, mas estava ganhando as paradas na rádio, né? Massa. E duas músicas que fizeram muito sucesso no ano de 1987 foi Eduardo e Mônica e Que País é Esse? Que País é Esse? Faz muito sentido ter feito sucesso nessa época por causa do contexto que estávamos inseridos, né? Os desenhos animados que mais passavam, que tinham a maior audiência na TV brasileira nos anos de 1987 era He-Man, Thundercats e Tartaruga Ninjas. Mas... Coisa boa. Só desenho irado. Exatamente. E o Espada remake... Espada Justiceira, dai-me a visão. Minha Além visão do além do alcance. alcance. E o Mas He-Man... He-Man... O Pode He-Man, eu acho interessante no He-Man que a mesma força que ele pegava, ele fazia para pegar o Castelo de Grayskull, ele fazia para pegar uma pedra. Era um gemido, uma força, era a mesma dificuldade. Pode prestar atenção. Cara, mas E olha, eu eram acho... uns desenhos, né, Larissa? Eu acho que você vai comentar, mas eram uns desenhos assim que uma criança hoje assistindo um negócio daquele, ela ia falar assim: isso não tem nada a ver. Né? Porque assim, qual era a diferença do príncipe Alan? É o Alan? Adam. É o Adam. Príncipe Adam por He-Man. Era o bronze. Né? Quando ele se transformava em He-Man, não mudava nada, ele só ficava bronzeado. O super-homem é só o óculos, meu povo. Não, mas o Superman, porque o Superman é o seguinte: o óculos tem uma explicação que ele faz com que as pessoas vejam ele de outra forma. Viu? Tem esse negócio do óculos aí. Silêncio aqui. Desculpa aí. A DC tem queixo. Mas nunca fez isso nos filmes, né? Nos filmes é pra quem é leitor. E nos quadrinhos? Mas nos quadrinhos mudava? Tem sim, tem. Mudava a fisionomia dele? Para as pessoas que estão vendo, entendeu? Quem está vendo ele, com o óculos, ele tem uma... É muito Miguel, tipo aquele negócio, aquela roupa... A roupa do rei lá, sabe? Só quem vê é inteligente, então ninguém via. Mas a gente questionar isso em relação à nossa infância, ou as crianças assistirem isso. Meu povo, as crianças que assistem apenas um show, ou esses desenhos doidos. Titio avô. Que fala. Um desenho doido aí, meu povo. Então... Eu tava lembrando do He-Man, e eu acho que He-Man era um desenho que era muito instrutivo também, né? Assim, era educativo, porque tinha sempre aquele finalzinho lá que ele dava uma lição de moral. E jovens do nosso Brasil, tem um meme que circula hoje do He-Man assim, né? Que as pessoas fazem contextos diferentes, é porque o He-Man era assim na época. Inclusive, eu lembro que a gente falou numa live nossa, uma mega live, que, pelo menos na minha memória, o He-Man, a franquia, né, digamos assim, He-Man e She-Ra, né, foi a primeira heroína que eu vi em desenhos, né, e eu sempre assistia muito, eram os episódios que eu achava mais legal, era quando aparecia a She-Ra. Eu adorava também a She-Ra. É muito massa. Eu adorava ela. E eu achava fantástico, eu achava assim, tão filosófico o que ele falava no final dos episódios, que eu ficava assim, meia hora pensando, nossa, que profundo. Aí você vai ver hoje umas coisas assim, não desobedeça seus pais. Os pais da gente passavam o dia falando com a gente, brigando, tentando doutrinar, mas o que o He-Man falava é que... meu filho, a palavra dada era palavra. E aí, era difícil, lembrem-se.
E aí, para encerrar o ano de 1987, eu trouxe alguns filmes que foram lançados. Eu não sei se estavam em cartaz ou se foram lançados, né? Pelo que eu vi, são os filmes do ano de 1987. Só para o público entender a diferença de estar em cartaz e ser lançado, é porque antigamente os filmes demoravam muito para chegar. Sim, Assim, exatamente. foi lançado e já chegou aqui, tipo o Snyder Cut, que a gente assistiu no mesmo dia que foi lançado no mundo todo. Não, meu povo, demorava aqui só, não era assim. Até porque não existia stream, né? Não existia Netflix da vida, você tinha que esperar o cinema ou ir para o cinema. E olha só como é que você descobria quais eram os filmes que iam para o cinema. Existiam revistas que diziam quais eram os filmes que iam entrar em cartaz no próximo mês. Eu tinha uma coleção dessas revistas chamada SET, S-E-T. Eu tinha uma coleção, pilhas e mais pilhas dessa revista, que era para saber, lia sobre o filme que ia entrar em cartaz no próximo mês. Essa demora aí, viu, galera, era assim, porque hoje tudo é digital. Então, quando o estúdio ele manda aqui, por exemplo, para o Cinemax, o Cinépolis, ele manda via internet, né? O filme digital, o arquivo do filme, né? E antigamente não, eram os rolos. Então, daqui que uma caixa de rolo daquele filme chegasse... avião ou navio, né? Depois fosse distribuído para as cidades que tinham cinema. Então, os filmes que marcaram o ano de 1987 foram Ritmo Quente, né? Dirty Dance, Robocop. Chica, foi de 1987. Clássico. Lost Boys, que é Os Garotos Perdidos. Acho que é clássico. Os Garotos Perdidos, né? Os vampiros, rapaz, achei demais. Exatamente. Era massa, ó. Sessão da tarde total esse filme. Muito, muito, muito. E Predador. A saga do Predador começou em 1987. Ó, pra você ver, a Larissa disse que Robocop é de 1987. Eu lembro que eu fui assistir esse filme na tela quente, que eram os filmes inéditos, né? Em 1991. Caramba. De 87, foi lançado em 91, passou na televisão. Quente. Na televisão, né? Porque no cinema deve ter vindo antes. Com certeza. E o Predador foi o primeiro filme que eu assisti no videocassete. Olha isso. O cinema, para mim, era tela quente. Então, quando aparecia na tela, porque eu não ia para cinema, eu não tinha videocassete, né? Não tinha essa coisa, então para mim o cinema... Tu lembra, Jarranes, que no começo do ano... A primeira vez que eu fui pro cinema foi para assistir um filme dos Trapalhões, o Saltimbancos dos Trapalhões que eu fui. E foi assim, foi um presente que eu ganhei, assim, a família passou um ano juntando dinheiro para pagar o ingresso para ir pro cinema. Aí depois desse dia eu fui só assistir o Titanic. Tu lembra? 97. No começo do ano, Jarranes, passava uma lista de filmes dizendo quais eram os filmes que iam passar durante o ano, né? A gente ficava ansioso, esperando quais eram os filmes que a Globo, por exemplo, tinha comprado para a gente poder assistir durante o ano. Em algum momento ia passar. Para encerrar aqui a nossa década de 80, vamos para o nosso querido amigo Lucas, que é de... Eu sou já 2 anos depois, né? Já eram 4 anos da era Jarranes. Né? Olha aí, rapaz. Era 4 anos. Olha aí. Da era 4DG. 4DG. DJ. Era o ano de 4DJ. E aí é legal, gente, porque aqui, né, a gente está passando então por toda uma década, basicamente. Começamos lá em 1980 e estamos chegando no último ano da década de 80, que é 89, né, que é o ano em que eu nasci. Que também não foi um ano tão importante, né? Assim, teve só algumas coisas muito bacanas acontecendo, mas assim, primeiro de tudo, né? Foi o ano, coisas estranhas que aconteceram, mas que foram importantes historicamente. Por exemplo, foi a queda do Muro de Berlim, que foi no meu ano. É importante. Né? É importante. Até você já veio derrubando muros. Derrubando muros. Olha as polêmicas aí. E construindo pontes. Construindo pontes. Infelizmente, também foi o ano em que o Fernando Collor de Mello foi eleito presidente, mas, assim, né, acontece. Às vezes tem coisas boas, coisas ruins, né, gente? Mas ô, Lucas, desculpa eu te completar aí, mas foi um ano muito importante em 89, porque foi um ano assim, foi o primeiro ano, né, que a gente teve a oportunidade de votar, né? Então, exatamente. Votamos bem mal, mas tudo bem. Ou seja, aprendendo, né? Nós não tínhamos o hábito, gente. Não tínhamos o hábito de votar. Entendam, jovens do nosso Brasil, que esse negócio de votar bem ou mal, a gente ainda está aprendendo no Brasil, viu? Mas, cara, se você observar, se você ver o currículo
dos candidatos de 1988, né, 89, cara, só fera, só doutores, Era. né? Aí, enfim. Deu Bom, continuando, né? Mas é muito importante falar isso mesmo, porque a gente estava há um ano que a gente tinha Constituição democrática, então era ainda no começo, a gente estava engatinhando nesse processo de eleição, era a primeira eleição para presidente, né? Depois de muito tempo. Um outro fato muito interessante do ano de 1989 é que foi o ano em que surgiu Palmas. Palmas. Cara, a gente é muito quinta série. A cidade é muito quinta série. Pausa, que a Larissa, todo mundo bateu palma e ela ficou assim, as palmas nasceram nessa... O Lucas é tão velho que ele rapaz, no ano que ele... O Lucas é um espírito muito velho. Ele surgiu com as... Meu Deus. Olha, isso é um absurdo, porque as palmas não surgiu com jarrão. Não, foi no meu ano. Foi justamente para celebrar a minha presença que nasceu na Ah, meu Deus do céu. Mas estamos falando, muito gente. Quinta série, cara. Mas estamos falando aqui da Palmas em Tocantins, um dos estados brasileiros e uma das capitais mais novas do estado do Brasil, né? Porque nasceu, a cidade de Palmas nasceu em 1989, olha só que curioso, né? Mas também, dentro dessa linha, né, de coisas históricas, também foi o fim da Guerra Fria. Foi no ano de 89 que a Guerra Fria aconteceu, ocorreu a dissolução lá da União Soviética e tudo mais, né? E de cultura tem algo muito importante. Cultura, porque nesse programa tem cultura. Que aqui tem cultura. Que foi quando começou o programa do Faustão. Oh, meu Deus. Olha, Você vê, né? olha a cultura. Gente, eu queria dizer que a reação, nossa, é sempre É natural. A autêntica, gente né? não sabe o que ele vai falar. Então, É sempre meu uma surpresa. Deus. E aí sempre se surpreende com o que o Lucas Sim, fala. sim. Mas é importante por quê? Porque Porque vai acabar. vai acabar esse ano. Ei, cara, não, mas eu confesso que eu vou ser um artista frustrado. Eu sou um artista frustrado porque eu não vou participar do Arquivo Confidencial. Arquivo confidencial. Eu não vou participar. O Leonino chorando Olha porque só. não vai participar do artigo. Secou. Mas isso, né, para quem nasceu nesse ano, tipo, e todo mundo que nasceu depois disso, significa dizer que o domingo do Brasil era o Faustão, né? Então, a partir desse ano vai ser diferente, porque vai acabar o Faustão. Ele meio que, o programa dele movimentou a ordem da televisão brasileira, como a televisão brasileira funcionava, né? Isso é cultura Marcou pop. a sua que é vida, Lucas. Ele marcou a sua vida, porque o Faustão está na sua vida desde que você nasceu. Não é? Todos os domingos. Todos os domingos. Todos os domingos. Aí também, eu dei uma pesquisada sobre o dia que eu nasci, que foi no dia 21 de outubro, né? E tiveram também pessoas importantes nesse dia, como, por exemplo, a Carrie Fisher, a nossa princesa Leia, nasceu no dia 21 de outubro. Que Né? Qual ano? Qual ano? De 56, mas sim, Olha, né? Eu nasci no Do ano ano da dela. minha mãe. No ano da Nasceu tua no mãe. ano da minha Exatamente. E Olha, a que saudosa... massa. Ela morreu muito Larissa é jovem. irmã de... pode ser. Ela tia morreu da muito- Larissa, né? Tia da... A Cara. Carrie, Tem uma a irmã Carrie- gêmea, a irmã gêmea da mãe da é, Larissa. a Carrie Fisher morreu muito nova. Morreu né? com 60 Muito anos nova. apenas. Morreu muito nova. E a saudosa princesa Leia, né? Uhum. Nesse mesmo ano também nasceu um grande amigo, que foi o Nobel. O Nobel, do Prêmio Nobel, nasceu no dia 21 de outubro também. Então, assim, Meu Deus. pessoas importantes na minha época, assim, pessoas que eu jogava bocha lá, há muito tempo atrás. Jogava Peraí, quê, tu mas- jogava Jogava no o quê? Bosta. Não, deixa eu responder. Bosta. Bocha. É, o jogo, eu vou voltar, vou falar outra Não, coisa. pode falar, Não. É o quê? Tu jogava o quê? Eu jogava gamão, na época eu Jogava jogava bocha nos outros? Rapaz. Gente, ó, jogo. uma das coisas, tarefinha de casa, pesquisa o que é Bosch, certo? É. Bosch, Bocha, né? Bosta. Bocha. Bocha. Bosch. Gente, o Lucas Eu jogava espírito. bocha. Ó, o Sem Lucas, ouvir. o Lucas, ele pesquisou só o ano dessa encarnação. É. Mas dessa É. bocha aí... Mas Eu isso brincava isso quando era muito- mas a gente brincava disso, Alisson. Não sei se tu lembra da nossa infância de periferia, a gente tinha o rola bocha, né? Que a gente brincava. não é exatamente isso, né? A Não era esse pronúncia. nome, É porque Ah, é a pronúncia em francês, né? Que era aquelas né? latinhas, a gente juntava as latinhas de areia, botava uma ligazinha. A latinha de puxando rola assim. bocha, né? Isso. Rola bocha. É, justamente. Ah, A Gente, gente é não tinha- bocha. bochar, rola bochar.
Bom, essa pequena divagação aqui, eu queria finalizar então com mais um fato cultural aqui do ano de 1979. Prepare-se. Isso é importante, né? Que era justamente o ano do De Volta para o Futuro 2, né? Porque, quem não sabe, o De Volta para o Futuro 2, o personagem ele vai de 89 para 21 de outubro de 2015. No futuro. Olha aí, cara. Que é o ano. Eu já tinha nascido nessa época. Ele foi pro teu aniversário, Martin McFly. No dia do meu aniversário. E ele tinha que voltar, né? Porque a história. Foi o primeiro filme de Volta no Futuro em que, de fato, ele voltava do futuro. Porque o outro ele não voltava do futuro. Nazaré. Ele voltou pro dia 21 de outubro de 89. Ou seja, quando eu nasci. Ele é o filme, mas tem razão, Lucas. Ele é De Volta para o Futuro. Porque no filme. Porque assim, desculpa. Você nasceu no De Volta para o Futuro 2, mas eu nasci no De Volta para o Futuro 1. 1985. Mas é De Volta para o Futuro mesmo, porque na história do filme, se você perceber, ele vai para 1950. E aí ele tem que voltar para o futuro, que é o presente. Então ele é de volta para o presente no 1 e de volta para o futuro no 2. Não, macho. O futuro de 1950 é 1985, por isso que o filme é De Volta para o Futuro. Gente, o Lucas tô brincando. O Lucas está viajando desse jeito porque finalmente ele assistiu Interestelar e agora ele está viajando aí. Eu queria destacar que no ano de 1989, o ano que o meu amor nasceu, o Livro dos Espíritos completou 132 anos. Isso! Informação aqui. Faziam 132 anos do Livro dos Espíritos no ano em que eu nasci. Rapaz, aí forçou uma barra legal. Também faziam 100 anos da Proclamação da República, do golpe militar que gerou a Proclamação da República, e 200 anos da tomada da Bastilha na França. Bem falou, a gente já tá bem pertinho. Bem pertinho. Viajei. Mas foi só para dizer que... O De Volta para o Futuro é massa, então. Então quer dizer que o DeLorean, que é a máquina do tempo, surgiu no ano que o Jarranes nasceu, no teu ano, nasceu. Né? Foi o ano que foi lançado. Eles anunciaram, Jarranes vem aí. Jarranes vem aí, vamos construir uma máquina do tempo, né, para poder ir e voltar no passado, no o aniversário do Lucas, em 2000. E voltar no passado. Informação importante, hein? Vocês sabiam que a primeira máquina do futuro tinha uma ideia de fazer, era uma geladeira. Máquina do tempo. Era a máquina do tempo, né? Para viajar para o futuro, né? Ou o passado seria uma geladeira. Mas graças a Deus... geladeira para viajar. Ainda bem. Aí, ainda bem que eles tiveram a ideia de, graças ao Jarranes, né? O lançamento do Jarranes. Eles devem ter pensado assim. Inspirou. Uma máquina da geladeira, né? Acho que um DeLorean ia ser mais... Né? Acho que um carro deve ser mais veloz que uma geladeira, né? Para viajar no tempo. Mas é porque, gente, no cinema na época, tinha o filme, não sei se vocês lembram, Bill e Ted. Dois malucos perdidos no tempo. Que aí eles viajavam numa cabine de telefone. Era. Daí surgiu o Doctor Who. Doctor Who também. É da cabine de telefone. Doctor Who. Isso. A galera que hoje em dia assiste Doctor Who, mas isso aí foi inventado com Bill e Ted. Dois malucos. Bill e Ted, exatamente. Ei, massa, olha esse filme, Bill e Ted. Massa. Legal. Tem uma série que era Tudo do Tempo, que era uma espécie de cadeira, né? Até tem um episódio do Bill, eu acho que é na primeira temporada, que eles conseguem essa máquina aí, né? Olha, em 89. Olha só, Bill e Ted. Informação aqui pra vocês, nova. Bill e Ted, o primeiro filme foi em 89, hein? 1989. Gente, o contexto que nós encarnamos realmente contextos diversos. Por A mais B, né? Por A mais B a gente está provando que tem muita coisa e muitos acontecimentos se entrelaçando na nossa história aqui, né? Na nossa década. E eu acho que a gente pode resgatar, né, o que a Larissa colocou, né? Então, assim, muitas pessoas chamam, né, historicamente, os anos 80 como a década perdida, justamente por esse contexto político, econômico muito difícil que não só o Brasil, mas a América Latina passou. Mas em termos culturais, né, em todas as áreas da cultura, principalmente, foi um ano muito rico, né? E aí, a gente às vezes fica pensando assim, poxa, por que eu nasci nesse ano, né? Por que eu nasci no Brasil nesse período, né? Então, isso tem muito a ver com o nosso planejamento reencarnatório. Então, a gente escolheu começar a nossa nova experiência corpórea justamente nesse período, né? Em ter esse tipo de experiência, né? Então, a Larissa falou dos pais, né?
Então, muitas das dificuldades que os pais delas passaram quando ela nasceu são algumas dificuldades que, numa outra dimensão, mas que a gente também passa hoje, né? Então, o que é que a gente pode aprender com isso, né? Então, esse tempo que a gente nasce é o tempo que a gente precisa, né? Para poder aprender, para poder experimentar. E é interessante pensar também o porquê de ser importante a gente pensar sobre isso, né? O porquê de a gente precisar entender o contexto em que a gente reencarnou, o lugar que a gente reencarnou, a família que a gente reencarnou, né? As pessoas que estão à nossa volta agora. Para que pensar isso, espiritualmente falando, né? A gente sabe que o planejamento reencarnatório existe justamente para possibilitar e potencializar o nosso aprendizado, né? É como se a gente planejasse as melhores condições para a gente aprender aquilo que a gente tem que aprender nessa vida. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho que aprender a paciência. Lugar melhor não há para aprender a ser paciente do que o Brasil, né? E o contexto 80, né? da década de 80. Né? Então, assim, espiritualmente falando, quando a gente para analisar mesmo o contexto, o local, a família, o tempo, né? As coisas que estavam surgindo quando a gente reencarnou, talvez a gente passe a entender um pouco melhor o que a gente veio aprender aqui, quais os sentidos dessa nossa encarnação nesse momento, nesse contexto que a gente está. É isso aí, pessoal. Nosso bate-papo hoje foi muito interessante, muito conteúdo, muita cultura, muita doutrina também, reflexões aí no final. Né? E faça o exercício aí você também, certo? Vai lá nas nossas redes sociais, no Instagram, Liga Jovem Espírita, no canal também do YouTube, conheça, né, o nosso conteúdo, o nosso material e diga pra gente lá nas nossas redes sociais o que foi que aconteceu de importante também no ano que você reencarnou, né? Como é que era o ano que você reencarnou. Né? E assim, a gente tem muito mais coisas aqui, né? Eu, por exemplo, dia depois do Paulo Freire, né? Paulo Freire nasce 19 de setembro, né? Eu nasci no dia 20 de setembro, então foi, né? Para poder não ter no mesmo dia o aniversário, e aí a gente de duas pessoas muito importantes, né? E cada um tem que ser o seu brilho. Então vamos fazer esses exercícios aí, né? De pensar sobre esse ano que a gente reencarnou. É verdade. Eu nasci 2 meses depois que o Raul Seixas desencarnou, ou seja, não dava para ter 2 malucos no mesmo país, né? Ao mesmo planeta, ao mesmo tempo, não, brincadeira à parte. Mas, gente, foi muito legal aqui o bate-papo. Espero que vocês tenham gostado, né? E eu queria dizer que agora, se você ouviu com bastante atenção esse podcast, você sabe a data de aniversário de todo mundo aqui. Então, presente para todo mundo quando chegar o dia, hein? Valeu. É isso aí, gente. Obrigada aí por ouvirem a gente, por entenderem o contexto em que a gente nasceu. E eu reitero as palavras do Lucas. Eu quero pelo menos um parabéns lá no meu Instagram no dia 16 de julho, hein? Galera, seguinte, eu reitero o que o Jarranes falou. Vão lá no nosso Instagram, quero ver os comentários de vocês. Contem se vocês nasceram antes ou depois de Jarranes, que essa data é muito especial para a história da humanidade. Contem qual o ano que vocês nasceram, antes ou depois do Jarranes. Por exemplo, 15, eu nasci em 15 DJ, né? 15 depois de Jarranes. Ou 5 AJ, 5 anos antes de Jarranes. Perfeito, é esse comentário que a gente quer no nosso Instagram, gente. Vai lá no nosso Instagram, comente, a gente sabe que o nosso público é bem diverso. Tem galera da década de 80, a gente tem aí umas estatísticas, hein? Tem de 80, tem de antes, tem de depois, galera mais jovem aqui do movimento espírita. Então comentem o ano que vocês nasceram, se foi depois do Jarranes, e o que teve de legal, de interessante do ano que você nasceu. Bom, gente, então eu gostaria de encerrar a reflexão, né? Não sei se vocês perceberam, mas os meninos e as meninas tiveram uma facilidade maior de encontrar fontes de pesquisas, né, de coisas que aconteceram no movimento espírita, né? Na década de 80, um dos aniversários deles e tal. E para mim foi bem mais difícil encontrar registros do movimento umbandista, né? Então, por que isso acontece? Por que a gente tem essa grande dificuldade de encontrar documentos, encontrar
relatos, é isso, informações documentadas de religiões de matrizes africanas. Por que será, né? A resposta eu acho que a gente tem, mas fica aí a reflexão. Fica a reflexão, é isso aí. Fica a reflexão aí. E aí, gente, eu percebi agora no finalzinho, não vou nem esticar mais aí, que a diferença de ano é 2 anos para cada pessoa, né? Aí, rapaz, e organizadinho. Rapaz, tem alguma coisa, né, de ligação aí, né? Sei lá, né? Tem uma ligação, O Jarrantes está bem no meio da década. Já é um marco, E a gente, como grupo de amigos, com certeza teve uma preparação lá no plano espiritual, e a gente ficou, Foi, aí, como sempre, eu sou escolhido para vir logo. Então, gente, abraços em todos e em todas. Fiquem com Deus, fiquem também com essas reflexões. Visitem as nossas redes sociais e até o próximo episódio do LigaCast, o podcast da Liga Jovem Espírita. Tchau, pessoal.